Boa noite, meus irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Estamos mais uma vez aqui com os nossos amigos para falarmos a respeito dessa obra, Conduta Espírita, de André Luiz, e hoje é o capítulo 31, Perante a Pátria. Antes de nós falarmos a respeito do capítulo, nós gostaríamos de ressaltar para os nossos irmãos que durante os nossos comentários nós vamos tentar colocar para vocês qual é o entendimento do Espiritismo a respeito do que é ser patriota, sem entrar em conotação política, sem falar a respeito de intenções partidárias, sem fazer política partidária, sem falar da cor da nossa bandeira, mas nesse momento de polarização política, em que no ano que vem nós teremos necessariamente que assistirmos um debate político acirrado e teremos que nos decidir sobre o futuro do nosso país, é importante que desde já nós resgatemos nas obras doutrinárias o que é ser patriota. E aqui o nosso irmão André Luiz nos fala sobre isso. Então é Perante a Pátria, o nome do capítulo. Nós vamos ler e fazer os comentários. Então André Luiz, no primeiro item, ele fala o seguinte: Perante a Pátria é o título. Ser útil e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Bem, meus irmãos, então, o primeiro item é o seguinte: é algo que nós já falamos aqui em outros estudos e tem que ficar bem claro para nós, aquele equilíbrio que nós espíritas deveremos estabelecer entre ser e ter. Logicamente que sabemos que reencarnamos para o resgate das nossas dívidas reencarnatórias, dos nossos débitos perante a lei divina. Logicamente sabemos que a prioridade das nossas existências, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, tem que ser a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E desenvolver ao longo da nossa existência as nossas potencialidades espirituais. Mas o fato de nós sabermos que somos espíritos imortais e que temos o dever de elencar as nossas potencialidades espirituais não nos isenta dos deveres de cidadão, não nos isenta da obrigatoriedade de pagar os impostos corretamente, de fazermos escolhas corretas, de participarmos ativamente da sociedade em que vivemos. A questão é: o que a doutrina espírita nos fornece através da fé raciocinada é o senso crítico. Nesse momento, para sermos efetivamente patriotas, nós temos que desenvolver o nosso senso crítico. Ou seja, nós temos que analisar criteriosamente as informações que são colocadas na mídia, em todos os sentidos, no jornal, na televisão, etc., para que nós possamos não adotar certos procedimentos que vêm contra a ética do Cristo. Como nos fala Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, espírita que faz uma opção pelo obscurantismo, pela supremacia racial, pela faxina ética e por outros conceitos que estão sendo propagados atualmente na sociedade como corretos, não é um espírita consciente, não é alguém que está utilizando a fé raciocinada. A doutrina espírita ela é progressista e ela nos mostra que esses mecanismos de obscurantistas precisam ser superados. Então a fé cega, o fanatismo religioso, o racismo, as desigualdades sociais, no sentido de não dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas, são estágios de
ignorância, de presença do egoísmo, do orgulho e da vaidade na nossa sociedade, que tem que ser superado. Então, o primeiro item que eu gostaria de elencar com vocês, baseados em André Luiz, é que ser patriota nesse momento significa apurarmos o nosso senso crítico. Logicamente que cada um vai apurar dentro daquilo que compreende, mas é importante não nos colocarmos como inimigos daqueles que pensam diferente de nós. Então, por exemplo, nós sabemos que existem companheiros de outros segmentos religiosos que dizem claramente que nós espíritas somos seguidores do demônio. E nós não vamos, em nenhum momento, nos colocarmos em litígio contra esses companheiros que pensam assim, que é um direito que eles têm de entenderem dessa forma. Nós podemos, logicamente, se for preciso, colocar os conceitos do Espiritismo mostrando que nós adoramos o mesmo Deus que as demais religiões, mas em nenhum momento querendo sobrepor o Espiritismo sobre os outros segmentos religiosos. Então, ser patriota, como primeiro item para a nossa reflexão, é ter senso crítico, um senso crítico apurado que nos leva a analisar criteriosamente aquilo que nos é colocado na mídia para fazermos escolhas corretas. Indo para o segundo item. No desdobramento das tarefas doutrinárias e salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos prementes e especialíssimos. Prestigiando embora a justiça do mundo, não podemos esquecer a incorruptibilidade da justiça divina. Isso também é outro ponto importante para nós entendermos. Então, nós sabemos que, logicamente, que quando nos deparamos, por exemplo, com um caso como este do companheiro, né, negro, um jovem negro que foi preso injustamente. Então, logicamente que a família desse jovem, seja ela de qualquer segmento religioso, tem o direito de buscar a justiça humana para que os erros sejam, as arestas sejam removidas. O que André Luiz está nos falando é banalizarmos essa busca pela justiça humana. Então, vamos fazer uma situação hipotética. Nós sabemos que estão acontecendo, né, manifestações defendendo os diversos interesses da sociedade. E nós, enquanto espíritas, apurando o nosso senso crítico, se nós considerarmos que devemos adotar uma determinada posição, nós adotaremos. Mas em nenhum momento nós vamos para as ruas para quebrar ponto de ônibus, para agredir pessoas, para bater nos outros, para jogar pedra na polícia. Então, essas atitudes de violência em nome de uma justiça social, em nome de nós desejarmos que os nossos interesses sejam atendidos, é isso que nós não podemos realizar. Um outro fato também a ser ressaltado é que, às vezes, durante a nossa atuação no campo profissional, nós somos aqueles empregados ineficientes, que chega atrasado, que está sempre jogando a responsabilidade do seu trabalho para outras pessoas. E aí, quando nós somos punidos de alguma maneira, quando nós somos cerceados, aí nós reclamamos e queremos nos colocar como vítimas. Então, André Luiz está nos falando que nós temos que analisar a nossa atuação perante a vida. Se nós estamos realmente sendo honestos quando nós vamos buscar a justiça humana para que os nossos direitos sejam atendidos. Se nós estamos atendendo aos deveres que precisamos executar para que, ao buscarmos a justiça humana, não façamos de forma leviana. Então, por exemplo, meu pai, ele trabalhou durante muitos anos como técnico de laboratório do serviço público. Então, ele trabalhava no Hospital de Andaraí. E ele fazia aqueles exames clínicos de fezes e urina. Ele ficava com as fezes e o seu companheiro ficava com a urina. Aí ele desencarnou e eu fui lá uma vez
passei lá no trabalho dele para ver algumas pessoas que eu conhecia no setor que meu pai trabalhava. E aí o companheiro que estava no lugar do meu pai, que ficou com as fezes, né, ficou analisando as fezes, ele falava assim, ele conversando comigo, o que ele falou? Ah, seu pai era muito bobo, vê lá se eu vou ficar mexendo em fezes desse pessoal pobre aí, desse pessoal que não tem nada a ver. Eu boto tá negativo, não faço exame nenhum. Quero nem saber, boto tudo negativo, não vou ficar cheirando fezes. Ele disse até uma outra palavra que eu não vou colocar aqui para vocês, né? Para não baixar o nível vibratório do nosso comentário. Eu vou ficar cheirando fezes de pobre, eu boto tudo negativo. Eu sempre falei pro teu pai fazer isso. Então, quer dizer, uma pessoa com esse pensamento, se for punido, se for exonerado, tem direito de reclamar? E aí teve um outro fato também lá no trabalho do meu pai mesmo, que tinha um companheiro que trabalhou com ele, que era chefe do laboratório, e que ficou provado que ele fazia superfaturamento. Ele comprava um material para o laboratório, botava um preço altíssimo e pegava uma parte para ele. Ele também foi punido quando foi descoberto as transações, depois ficou reclamando também. Ah, eu fui injustiçado porque tiraram o meu cargo, não podiam fazer isso comigo. Então, é isso que André Luiz está falando. Quando nós passamos por qualquer fato, se nós estivermos dentro da honestidade, se estivermos dentro da ética, é claro que é justo buscarmos a justiça humana. Caso contrário, não o façamos, né? E nós sabemos que, logicamente, não querendo generalizar, que tem muitos irmãos que estão no presídio que o advogado pergunta, ele fala, não, eu não fiz nada, eu sou inocente. E não é. Bem, então é isso que a André Luiz está falando. Vamos seguir aqui. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. Então, nessa busca de ser patriota também, é importante nós construirmos na nosso pensamento aquela ideia de que nós temos que pensar mais no coletivo do que em nós. E aí nós temos um exemplo de um companheiro nosso, espírita, que ele, graças a Deus, ele tomou uma atitude equilibrada. Ele conversou conosco que ele era gerente regional de uma empresa e a empresa dele tinha um método, uma dinâmica de que certos cargos eram vedados para pessoas negras. E aí ele tinha um funcionário dele lá muito bom, né, que ele indicou para ocupar um cargo, para ser promovido. E aí quando ele chegou pro chefe dele, aí o chefe dele falou assim, ah, não vou fazer porque você sabe que preto aqui vai até um determinado ponto. Daqui pra frente a gente não bota, que senão dá problema, né? Aí ele falou assim, olha, então vou fazer o seguinte, você me demite porque eu não aceito esse posicionamento. E aí o chefe dele falou, ah, mas por que você está sendo muito exigente e tal? Ele falou, não, então você me demite, porque isso é injusto. Esse companheiro, ele é uma pessoa competente, alguém que está tendo uma boa atuação, por que não promovê-lo? E realmente ele foi demitido, ele saiu da empresa, a empresa manteve aquele pensamento retrógrado, colocou uma outra pessoa, esse companheiro continuou na firma, né? Esse rapaz negro não foi promovido e ficou ali trabalhando. Ele foi para fazer outras coisas, aí um dia ele encontrou esse rapaz negro, esse companheiro que trabalhou com ele, e aí ele perguntou, e aí, fulano, você continua lá na firma? Aí ele falou, não, o senhor, eu fiquei sabendo da sua atitude, fiquei sabendo o porquê da sua demissão, e eu logo em seguida, passado algum tempo, quando eu soube do porquê que o senhor foi demitido, eu me demiti também, montei uma empresa, e hoje estou muito bem, porque hoje eu consegui provar o meu valor. Então vejam como ocorre a nossa atuação quando nós pensamos menos em nós, nos nossos interesses e pensamos mais no interesse do coletivo, né? Então nós temos também que ter esse posicionamento. E como André Luiz fala que é em todos os setores, nós vamos abrir um parênteses para a casa espírita.
Às vezes nós temos pessoas que não concordam com determinadas ações na casa espírita e falam assim, não vou participar mais disso porque eu não concordo. E às vezes é uma posição da maioria. E aí a pessoa se coloca como um elemento dissonante, um elemento que quer ficar à parte porque não está concordando com a situação. E aí a gente também entra nesse ponto, né? Você tem, mesmo que você seja voto vencido, que você não concorde com determinado posicionamento, se a maioria do grupo aceitou aquele posicionamento, você deve também fazê-lo em prol do trabalho coletivo e não do seu pensamento individual. Nós temos que lutar contra o nosso personalismo. Continuando aqui. Cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental, no âmbito dos próprios recursos. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda a crítica. Nesse ponto aqui, meus irmãos, nós temos dois companheiros que nós gostaríamos de deixar como exemplos para quando nós chegarmos nesse nível, né, se algum de nós desejar entrar diretamente no cargo público, né, ou termos uma função específica, que nós o façamos, que é Bezerra de Menezes e Freitas Nobre. Então, Bezerra de Menezes, no século XIX, ele foi político e ele não ganhava nada como político. Naquela época, você, para ser político, não recebia salário. E ele se manteve ali nessa condição. Ele, uma ocasião, ele poderia ter ganho mais recursos materiais, mas para que ele pudesse se dedicar à administração pública, quer dizer, para que ele pudesse se dedicar mais à política administrativa, né, do estado do Rio de Janeiro naquela ocasião, então ele deixou de lado esse cargo em que ele ia ser melhor beneficiado financeiramente e se manteve ali no cargo de vereador, né? E tanto que tem lá uma sala com um retrato de Bezerra que o homenageia. E Freitas Nobre já é mais à frente, ele sempre foi um trabalhador político denodado e nunca misturou espiritismo com religião. Ele nunca chegou lá no plenário e falava, eu sou espírita e tal, ficava fazendo discurso baseado no espiritismo e nem ia na casa espírita pedir voto, né? Ia lá pedir voto, eu sou espírita, você vote em mim. Não, ele fazia o trabalho dele de cidadão apartado do trabalho de espírita, né? Hoje nós temos aí o nosso irmão André Trigueiro, que eu particularmente o admiro muito. Ele é um jornalista, né? Assistindo os programas dele, Papo das 9 e outros, ele trabalha na Globo News, naqueles programas, naquelas edições jornalísticas da Globo News. No meu entendimento, a atuação dele também é bem equilibrada. Ele consegue ser espírita e consegue destacar o espiritismo do trabalho dele, quer dizer, ele não mistura as coisas. Ele, enquanto é jornalista, enquanto ele está no programa, ele tem uma linha de conduta correta, e como espírita também. Então é isso que a gente tem que fazer. E nós aqui que somos, ainda não temos não somos pessoas públicas, o que temos que fazer é sempre pautar pela ética. Então, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, como funcionário público, né, alguém que trabalha como funcionário público, que tenha respeito pelo público, que procure atender bem. Então, por exemplo, eu tive uma época que eu trabalhei também no hospital, né? Eu fazia estágio no hospital. Então, eu tentei, apesar naquele tempo eu não era espírita, eu tentei sempre procurar ter respeito pelas pessoas para que não me comprometesse, né? Naquele tempo eu nem sabia nada disso, mas era uma questão mesmo que eu considerava importante. Continuando aqui. Quando chamada a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos incursos em teor elevado de delinquência necessitam muitas vezes de justa segregação para tratamento moral, quanto os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado,
referendando os elevados princípios que ele esposa, buscando a quitação com o serviço militar, mesmo quando chamado a integrar as forças ativas da guerra. Os percalços da vida surgem para cada espírito, segundo as exigências dos próprios débitos. Então, aqui nesse caso, nós temos um exemplo maravilhoso de um companheiro, a gente não vai designar o nome, mas que tomou uma atitude bem de acordo com o que está colocado por André Luiz. Então, é um companheiro que esteve conosco no ENEF, nós estamos fazendo um estudo, e ele disse o seguinte, que teve uma ocasião que o filho dele foi preso porque estava andando com uma moto sem documento. Então, o filho dele era menor de idade na época, ele pegou a moto de um amigo, saiu para dar uma volta, e a polícia pegou ele e parou ele lá numa blitz. E aí a situação se complicou, ele estava sem documento, e aí parece que a moto era roubada, enfim, tinha uma confusão lá. E aí ele foi levado para a delegacia e ligaram para esse meu amigo, esse nosso amigo, e ele foi à delegacia para ver o que podia ser feito. Ele disse que lá chegando, o policial chamou no particular e falou assim, olha, me dá aí um agrado aí, uma propina que eu libero teu filho. Eu sei que teu filho não é bandido, isso aí, algum probleminha que teve aí, então dá aí uma propina. Ele falou, não vou dar propina nenhuma, você pode deixar meu filho preso, pode puni-lo, porque é o que ele merece para ele aprender a não agir dessa forma. Então ele é espírita e colocou em prática isso que André Luiz está falando. Então imagine a dificuldade desse pai, né, na hora que estava vendo ali o filho naquela situação, ele conseguir deixar a emoção de lado e usar a fé raciocinada, porque serviu de lição para o seu filho. E ele relatou que agora o seu filho é pastor evangélico. Não é espírita, mas está num outro segmento trabalhando. É um companheiro que está também divulgando a palavra do Cristo da forma que ele acha melhor. E ele conseguiu removê-lo de um caminho que talvez, se ele fosse conivente, poderia se complicar para ele. É isso que ele está falando, né? Que é isso que o André Luiz está falando aqui. Isso é ser patriota. Isso é ser ético, é colocar, né, os interesses da lei divina acima dos interesses pessoais, né? Então ele sabia que o filho dele tinha que passar por aquela situação para ele compreender a responsabilidade de ter mais atenção nas suas atitudes. Em relação ao serviço militar, a gente sabe que o serviço militar aqui no nosso país é obrigatório. Se Deus quiser, a gente nunca vai ter guerra aqui no nosso país, mas a gente viu que na época da Segunda Guerra Mundial, nosso país enviaram esquadrões para a Itália e os nossos pracinhos cumpriram bem a sua obrigação, né? Conseguiram colaborar de forma mínima, mas de forma patriótica com a defesa da pátria. E eu tenho um amigo nosso que ele esteve no Haiti, numa questão lá humanitária, apesar que tem muitas críticas, né? É muito polêmico lá a participação do Brasil no Haiti, e a gente não vai entrar nesse mérito, mas ele falou que ele individualmente, enquanto espírita, ele procurou fazer o máximo, mesmo que a política, né, como um todo estivesse lá com seus caminhos talvez equivocados, ele individualmente procurava ajudar as crianças, dava alimento para as pessoas, ele sabia falar francês, ou aprendeu a falar francês, e procurava ali estar conversando, e é o que tem que ser feito, né? Quando a pessoa é militar e que é convocado para uma ação humanitária, alguma situação dessa, é isso que tem que ser feito. O outro item, ele fala o seguinte: expressar o patriotismo acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Então, meus irmãos, em relação a esse tipo de patriotismo, relaciona-se muito a questão da caridade, né? De nós espíritas, na medida do possível, realizarmos trabalhos tarefas de promoção social. Então, doação de quentinhas para moradores de rua, né? Eu tenho um amigo nosso que ele faz o pré-vestibular social.
Ele é espírita, eu não sei nem se agora ele está fazendo, mas teve um período que ele fez. Ele ia para um local, na comunidade, na associação de moradores de uma comunidade, e se colocava à disposição para ensinar matemática, física, matérias do Enem para os jovens que lá se encontravam, como reforço escolar. Então, muitos deles tinham uma situação deficiente, né? Não tinha assim, muito conhecimento, muito estudo, os estudos eram precários, e ele estava ali se colocando como alguém que estava se propondo a ensinar. Então, quer dizer, isso é ser patriota também, é se colocar à disposição do seu semelhante para você ajudá-lo de alguma maneira. Então, finalizando aqui, substancializar a contribuição pessoal ao Estado através da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. O genuíno amor à pátria, longe de ser demagogia, é serviço proveitoso e incessante. E aí ele conclui uma passagem de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos, finalizando aqui o nosso comentário, que uma das coisas que o nosso povo ainda inadvertidamente executa é exatamente essa questão de se eu puder sonegar o imposto, eu vou sonegar, a gente paga muito imposto de renda, então vou dar um jeitinho de pagar menos, né? É claro que a gente tem que fazer o que for dentro das nossas possibilidades, mas a recomendação de André Luiz é a questão da honestidade, de nós sermos honestos, nós pagarmos os nossos impostos, de nós... Vai no supermercado, né? Vai no supermercado, aí fala para a criança, vai lá, come lá o iogurte lá, que o dono do supermercado tá rico, e vai lá, come lá e a gente não vai pagar. Então isso aí é uma atitude equivocada, né? A gente não está sendo patriota se agirmos dessa forma. E uma outra situação também, você tá lá no supermercado, a pessoa que está no caixa te dá o troco a mais, você, vou guardar, vou ficar com o troco. Ou então você encontra uma carteira na rua com dinheiro, não vou devolver não, vou ficar com esse dinheiro aqui, às vezes tá o nome da pessoa lá, você, não, ficar pegar esse dinheiro para mim, não vou falar nada não. Então, quer dizer, isso aí são atitudes antipatrióticas e anti-espíritas. E nós vamos finalizar aqui o nosso comentário falando sobre essa parábola que a gente vai ler para encerrar o nosso comentário de hoje, a parábola do bom samaritano. Que está dizendo aqui o seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderem a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, meus irmãos, para que sejamos patriotas, temos que agir como um bom samaritano, ajudar o nosso semelhante, ajudar aqueles que necessitam, estarmos ao lado daqueles que sofrem, que isso é ser patriota, e não apenas levantar uma bandeira política, uma bandeira muitas vezes levada pelas paixões ideológicas, e sairmos na rua para criar situações de conflito, situações de ódio. Então, essa radicalização que está acontecendo no nosso país, essa polarização, está ligada a essa falta de entendimento das pessoas sobre o que verdadeiramente é patriotismo. É claro que, enquanto cidadãos, nós temos que
realizarmos as nossas escolhas e temos também as questões das nossas indignações, mas não devemos pautar pela fake news, pela violência e pela intolerância em atacar o outro que pensa diferente do que nós. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, que Jesus nos abençoe.